Olá, seja bem-vindo à primeira edição do Janela de Integridade. Uma sondagem realizada pelo Media Lab a 50 estabelecimentos comerciais de venda de eletrodomésticos na cidade de Maputo entre os meses de janeiro e fevereiro constatou que apenas 3 dão garantia de devolução de 1 ano em caso de vício ou defeito e as demais 47 contrariam a lei, que estabelece a obrigatoriedade dos agentes econômicos resolverem a situação num prazo máximo de 7 dias a contar da data de rescisão. E em caso de não resolução, num prazo máximo de 30 dias, o consumidor tem o direito ou de pedir a restituição do valor pago pelo bem ou substituí-lo por um outro em melhor estado. O certo é que a maioria dos consumidores desconhece a lei do consumidor. O Media Lab entrevistou cerca de 100 pessoas e constatou que mais da metade desses não tem conhecimento da lei do consumidor. Acompanhe mais detalhes deste assunto na reportagem de Isabel Bacalhani. Mas ok, a garantia é de uma semana. Aqui é uma semana. Não somos como mulheres. Mulheres é um mês. Aqui é uma semana. Não, está a fizer convosco. Todos esses eletrodomésticos de bom forma, aqui até mais ou menos, a garantia é mês, 3 meses. Às vezes deu muito tempo. É muito tempo. Não é um ano. Não, só dá um mês. Só dá um mês. Nenhuma, uma semana, um mês, no máximo 6 meses, é o período de garantia que algumas lojas dão na compra de alguns eletrodomésticos, contrariando a Lei de Defesa do Consumidor, que prevê a garantia mínima de 1 ano. O Media Lab visitou mais de 50 lojas em Maputo, onde verificou que apenas 3 apresentavam garantias mínimas de 1 ano para todos os itens vendidos. 4 não apresentavam garantia e não aceitavam trocas nem devoluções. E as restantes apresentaram garantias que variam de 7 dias a 6 meses. Sobre as garantias do consumidor, o número 2 do artigo 6 do Decreto número 27/2016, de 18 de julho, que aprova o regulamento da Lei de Defesa do Consumidor, estabelece: sem prejuízo de as partes por convenção específica ou pelos usos estabelecerem prazos mais favoráveis, o fornecedor de bens móveis não alimentícios está obrigado a oferecer uma garantia de bom funcionamento do bem adquirido por período não inferior a 1 ano, a partir da data de aquisição, salvo nos casos de mau uso do bem fornecido. E sobre a responsabilidade por vício do produto e do serviço, as alíneas A, B e C do número 2 do artigo 11 do mesmo decreto prevêem: não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor optar por exigir alternativamente a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. B. A restituição imediata da quantia paga, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. E C. A redução proporcional do preço. Mas a realidade contraria a lei. Zélia Macuacua é disso um exemplo. Em 2021, adquiriu uma geleira que, envolvidos 4 meses, parou de funcionar. Voltou para a loja e o seu direito foi ignorado. Apesar da garantia de 1 ano, como prevê a lei, perdeu a geleira e os 32 mil meticais que resultaram de poupanças e chitique. Disseram que não era possível, começaram a dar voltas, aquelas voltas ali. Voltei e fiquei aqui em casa um tempo. E ficou. Mas depois de um tempo, por insistência do seu tio, voltou novamente à loja e nada mudou. O caso até chegou à polícia, mas não teve solução. Metemos queixa, né? Disseram que iam resolver, mas o caso até hoje ainda não foi resolvido. Depois de muito tempo, uns por aí já com 1 ano com a geleira, chamei um técnico para ver. Só que esses técnicos também às vezes não nos ajudam. Aconteceu isso, mas na verdade dói muito. Eu sei, eu senti na pele, ainda sinto mesmo. Eu quando vejo aquela geleira ali, tem pessoas que até dizem, já podes vender para outras pessoas, para aquelas pessoas que arranjam, mas está a me doer. Tânia Mucavel
confeiteira e residente no bairro da Machava, com o objetivo de adquirir um fogão para dar asas ao seu negócio, foi aliciada por um comerciante que, no ato da compra, prometeu 2 anos de garantia e possibilidade de assistência e devolução em caso de vício. Eles deram minha cotação e disseram que teria garantia, né? No ato da compra, recibos, tudo. Escolhi o fogão, testamos ali, estava tudo bem. Voltei a casa. Cheguei em casa, fiz o meu teste também. Depois do teste da loja, eu cheguei em casa, fiz o meu teste. Fiz um bolo para consumirmos em casa. O bolo saiu muito bem, perfeito, tudo, mil maravilhas. Até aí estava tudo bem, mas foi no dia seguinte que o pesadelo começou. Quando vou fazer o chifão, recordo que estava a fazer o chifão de laranja da encomenda, o bolo não saiu. Eu parei e perguntei-me, será que a energia está fraca? Ou decidi tentar novamente. Fiz mais 5 massas, nenhuma delas saiu. Só depois fui me aperceber que o forno é que não estava bom. Mas porque havia sido prometida que em caso de defeito teria assistência do comerciante, não hesitou em contactá-lo. E ele disse que qualquer probleminha eu podia carregar o fogão e voltar à loja. Só que antes de carregar o fogão eu preferi ligar e explicar a ele o que estava a acontecer. Ele disse, está bem, irei mandar o técnico para vir reparar o fogão. Mas o técnico nunca chegava. Foram precisos 4 dias de muita pressão. Só depois de se deslocar à loja é que o comerciante disponibilizou o técnico para prestar a devida assistência. Aí a ficha caiu. Ele, quando chegou para reparar o fogão, ele percebeu que tinha um defeito de fábrica. Ele mexeu, depois disse, não, isto não tem solução. Por ser defeito de fábrica, eu só posso ligar para o patrão e informar a ele para ouvir o que ele vai dizer. Realmente ligou-lhe, informou que era defeito de fábrica. Ele disse o seguinte, agora é para eu fazer o quê? Eu não posso fazer nada, porque se é defeito de fábrica, eu posso dizer a ela trazer o fogão, eu também vou carregar o fogão para a fábrica e não onde trocar. Não é o que a lei determina. Sobre a responsabilidade por desconhecimento, o artigo 16 do Decreto da Lei de Defesa do Consumidor estabelece: o não conhecimento pelo fornecedor dos vícios de qualidade e quantidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime da responsabilidade nos termos do presente regulamento e demais legislação aplicável. A lei justifica a inquietação de Tânia, que também não sabia o que fazer. Só queria a troca do fogão ou reaver o seu dinheiro. Mas havia uma resistência por parte do comerciante e, assim como Zélia, Tânia levou o caso à polícia. Aquilo foi uma confusão, um barulho, que eu acabei indo à esquadra no Alto Maio. Por acaso comprei ali por perto. Fui à esquadra, deram uma notificação. Quando eu veio notificação para a loja, ele disse para mim, vai dizer, tua polícia te dá fogão, é agora que eu não vou te dar fogão, quero ver o que tua polícia vai me fazer. Depois disso, ele disse, está bem, então eu vou trocar o fogão. Ele disse, mas eu não posso dar a ela o mesmo fogão, só posso dar um fogão de um preço inferior, mas para tal ela terá de aumentar 1000 meticais. Isso era para levar um fogão de 12.000 meticais e eu aumentar mais 1.000 meticais e ele ficar com 13.000 meticais. Eu disse, não. Por que eu tenho que aumentar dinheiro se eu é que saí lesado? Ele, tens que aumentar dinheiro porque eu vou sair prejudicado. Só foi com a intervenção da polícia que o comerciante concordou em efetuar a troca do bem, mas impunha condições desfavoráveis para Tânia. Desgastada, Tânia acabou aceitando as condições do comerciante. Acabei levando um tubo de gás. Por acaso estou a usar ele até hoje. Tanto a Zélia Macuacua como a Tânia Mucavela tiveram garantia no ato da compra. Entretanto, a primeira não teve o seu bem trocado, ao passo que a segunda teve somente porque a polícia interveio. Contudo, esta fonte, que não quis se identificar, afirma ter comprado mais de 4 chaleiras elétricas em um ano, que só funcionaram em média 3 meses e não recebeu nenhuma garantia no ato da compra. Se ele diz logo que não tem garantia, vai já sair. Garantia dele, só experimentar ali mesmo. Vai já sair da loja, não volta mais.
De vítima em vítima, a história se repete. Há muitas Zélias e Tânias espalhadas por todo o país. Acompanhe no segundo bloco o posicionamento das autoridades em relação à Lei de Defesa do Consumidor. Estamos de volta à segunda e última parte de Janela de Integridade. Mas antes de ouvirmos a posição das autoridades em relação à Lei de Defesa do Consumidor, vamos perceber do jurista Osvaldo Paulo sobre as responsabilidades imputadas aos agentes econômicos em caso de vício ou defeito dos eletrodomésticos. Segundo o jurista Osvaldo Paulo, para além de repor o bem, o comerciante pode incorrer a sanções. Tem aí, não é, a questão de ser sancionado por multas, que podem variar, por exemplo, a 10% daquilo que é o produto vendido. Fora das sanções que poderão eventualmente ser aplicadas pelo Estado em representatividade da expensão das atividades econômicas, não é, poderá eventualmente ser aberto um processo civil ou um processo crime, com vista a indemnizar pelos danos que foi causado a este consumidor. É o ideal. Mas não é o que a Inspeção Nacional das Atividades Econômicas, entidade reguladora, faz. Porque isto é o que atrai o investimento direto estrangeiro. Quando as instituições do Estado, num determinado país, atuam de forma educativa, de forma a levar o agente econômico a cumprir com as normas, sem usar da força extrema, isto é um elemento atrativo de investimento direto estrangeiro. Estamos num contexto agora de recuperação econômica. Será que vale a pena irmos por esta via? Segundo Timba, o grande desafio que a INAI tem é o cumprimento voluntário da Lei de Defesa do Consumidor, culpando os consumidores, assim como os comerciantes, pela violação desta lei e deixam um apelo. Também o próprio cidadão tem que ter cultura de se informar. Não é muito aceitável numa sociedade em que temos uma classe média um pouco forte, em que as pessoas estão cada vez mais numa capital, como a nossa, em que alguém vai à loja, vai comprar alguma coisa sem ter um mínimo de informação sobre garantias. Não é muito aceitável. Para aferir o nível de conhecimento da Lei de Defesa do Consumidor, o Media Lab saiu à rua. Já ouviu falar sobre a Lei de Defesa do Consumidor? Não, nunca ouvi. Não. Não, ainda não. Não, nunca. Não, ainda. Não, ainda não. Já, sim. Explicar é meio complicado, mas já ouvi falar, sim. Já sabe. O que sabe sobre a lei? Não sei de nada. Aliás, para além do desconhecimento da lei em primeira instância, os consumidores não sabem a quem recorrer. Mas há uma entidade que zela pelos consumidores, a Associação para a Defesa do Consumidor. Sem avançar dados sobre denúncias feitas, o diretor executivo desta agremiação, Alexandre Bacião, revelou que a mesma recebe inúmeras denúncias sobre a violação dos direitos do consumidor e a maior parte dos casos deve-se, sobretudo, à falta de compreensão por parte dos comerciantes. Encontramos também, do lado dos fornecedores, o espírito de dilatação do tempo de resolução, isto é, o tal fenómeno que infelizmente não só entre os consumidores e os fornecedores, mas isto é em todos os setores da atividade econômica, aquele fenómeno que encontramos que é venha amanhã. E acrescentou ainda que nestes casos a associação que dirige tem apenas a função de mediar o conflito. O acompanhamento que nós temos feito é pura e simplesmente de mediação. Nos casos em que temos esse tipo de situações, o que nós fazemos, primeiro, é instruir ao próprio consumidor para que seja um agente ativo no problema que ele tem. Isto é, dar-lhe ferramentas de forma a que ele, ao ir reclamar, esteja em condições para argumentar. Nos casos em que não conseguimos, aí sim, fazemos com que esse problema seja
encaminhado para as instituições vocacionadas, como é o caso da Inspeção Nacional das Atividades Econômicas. A associação só media o conflito e a INAI nega-se a impor sanções. Mas o que os juristas fazem para resolver o problema do consumidor? Nós primamos primeiro pela resolução extrajudicial, mandando interpelações para aquele estabelecimento em que outrora não tivera cumprido com aquilo que é o ditame legal, estabelecendo quais são as sanções que poderiam advir se pudéssemos levar o caso às instâncias competentes e conseguimos resolver dessa maneira amigável, desta forma amigável, porque nós verificamos que não são todos os estabelecimentos que têm este comportamento. Mas o esforço dos juristas é em vão se a autoridade que devia sancionar nada faz. Desconhecimento da lei por parte dos consumidores, a má-fé dos agentes econômicos, aliado a uma cultura de impunidade e protecionismo, tem permitido que os agentes econômicos pontapeiem ali a seu belo prazer, sempre em prejuízo dos consumidores. O certo é que esses têm muitas vezes recorrido aos serviços de polícia como forma de salvaguardar os interesses. Contudo, não é responsabilidade da polícia fazer isso, mas sim da Inspeção Nacional de Atividades Econômicas. Chegamos ao fim da presente edição de Janela de Integridade. Não se esqueça de seguir o Media Lab no Facebook e YouTube. Fique bem, até lá!